Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai trazer um tema interessante que é o porquê que você deve contratar um advogado para elaborar os seus contratos. Você já parou para pensar nisso? Tá? Não obstante, hoje, né, existam muitos profissionais que não sejam da área do direito, que acabem elaborando, né, os respectivos contratos da sua área. Pessoal, é muito importante que pelo menos vocês tenham um advogado para revisar esses tipos de contrato. Por quê, pessoal? O advogado, ele possui todo o conhecimento técnico jurídico necessário para a elaboração ou para a revisão de um contrato, independente do tipo de contrato. No nosso ordenamento jurídico existem vários tipos de contratos que a gente poderia ficar uma hora falando de cada um deles. Existem os contratos típicos, os contratos atípicos, né? Mas, então, por exemplo, um contrato de locação, de compra e venda, de prestação de serviço, entre outros, são exemplos clássicos de contratos mais utilizados hoje no nosso dia a dia, que é de extrema importância que você tenha, né, que você tenha a ajuda de um advogado para a elaboração desses documentos, tá? Tanto para elaboração quanto para revisão, de extrema importância, pessoal, tá bom? Por quê? O advogado, pessoal, ele vai conseguir trazer todos os direitos e as obrigações de ambas as partes, tá? Por que isso é de extrema importância? Quando a gente fala de um contrato, pessoal, as cláusulas, elas precisam conversar entre elas. Não é simplesmente pegar um modelo no Google e utilizar aquele modelo para o seu caso. Pessoal, cada caso é único. Cada caso é único, entendeu? Dependendo do tipo de assunto que nós estivermos tratando, você vai manipular as cláusulas, né? Manipular, que eu digo assim, colocar as cláusulas que forem necessárias para aquela determinada situação do seu caso concreto. Então, não é um amontoado de cláusulas, né? O advogado, ele tem a capacidade técnica de fazer que essas cláusulas conversem entre si. Então, é como se fosse uma pintura, pessoal. As cláusulas, elas devem ficar harmônicas entre elas. Uma tem que fazer sentido em relação à outra. Não é simplesmente pegar, colocar um amontoado de cláusulas e tá tudo certo. A quantidade de pessoas que aparece no meu escritório porque fez um contrato modelo de internet, ou porque o fulano de tal fez um contrato e esse fulano de tal não era advogado, é muito grande. O que acaba trazendo um grande risco para essas pessoas. Por quê? Pessoal, no contrato, quando a gente fala de cláusulas, quando a gente diz que nesse contrato tem como principal objetivo trazer os direitos e as obrigações de ambas as partes, além disso, dentro, né, de toda essa vertente, a gente estaria falando também da questão de prazos, por exemplo, né? Então, prazos, caso de descumprimento de cláusulas, né? Quais seriam as consequências de um descumprimento de uma cláusula? Como que funcionariam os prazos? Qual é a consequência de um descumprimento de um prazo, né? Então, no contrato, a gente já acaba trazendo, né, situações meio que já prevendo se uma determinada coisa vier a acontecer, quais serão as consequências disso. Só que, mais uma vez, pessoal, isso não é uma receita de bolo, isso é de caso para caso, é caso concreto, entendeu? O único profissional que realmente possui essa capacidade técnica, né? Quando eu digo capacidade técnica, é por causa do estudo, né? Porque o advogado, ele tem um estudo muito aprofundado durante toda a jornada profissional dele e na faculdade sobre contratos, sobre todo o nosso arcabouço jurídico, né? Obviamente que é de extrema importância que quando você vá atrás de um advogado, você se informe, né? Se esse advogado, se uma das especialidades desse advogado é na elaboração de contratos. Porque se for uma das especializações dele, você tá maravilhoso, tá bom? Você pode confiar. Então, quando nós falamos de elaboração de contrato, para que você não tenha o risco, né? Até
ter que discutir esse contrato judicialmente por causa de cláusulas abusivas, por exemplo, ou porque faltou colocar alguma cláusula que você nem imaginou, mas é claro que você não imaginou, não é da sua área, ou fulano de tal fez, não é a área dele, para que você tenha que evitar essas situações, né, de cláusula abusiva, ou uma situação na qual não ficou constado no contrato daquele seu caso, para vocês evitarem terem que levar isso judicialmente, judicializar essa questão, né, o que vai trazer também um custo para vocês, é de extrema importância que vocês contem com o apoio de um advogado, tá? E na pior das hipóteses, como eu trouxe aqui, se realmente foi fulano de tal, fez um contrato de locação, fez um contrato de compra e venda, pessoal, contratem um advogado para revisar esses contratos, para o bem de vocês. Um contrato, ele tem que trazer segurança para as partes, cláusulas que não sejam abusivas, porque cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, tá bom? E além disso, que não dê dor de cabeça no futuro, não é mesmo? Que vocês não tenham que gastar dinheiro judicializando essa questão, né? E aí vocês vão ter que gastar com advogado mesmo para discutir as cláusulas judicialmente, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, era um vídeo mais rápido, né? E espero ter ajudado. É isso. Fiquem com Deus.